Chegamos ao capítulo 6 de Romanos, onde Paulo contrabalanceia a justificação e a necessidade de santificação. Se alguém afirma que só por sermos justificados pela graça de Cristo, independente das nossas obras, não precisamos lutar mais contra o pecado, não precisamos mais resisti-lo e dominá-lo, esse alguém não terminou de ler tudo que o apóstolo Paulo escreveu sobre a questão. Há um equilíbrio no pensamento paulino. Continue estudando e perceberá esse equilíbrio nos seus argumentos. Fica atento aí. Estudaremos o tema de hoje, que é onde o pecado abundou. Acho que nem chegou, né? Paulo tira o fardo pesado e esmagante dos ombros daqueles inconformados com a sua própria condição pecadora, quando diz, lá em Romanos 5, verso 20, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Seja qual for o tamanho do seu pecado, seja qual for a sua gravidade, lembre-se, Deus é suficiente para lidar com esse pecado através da sua graça. Nunca se esqueça, a sua capacidade de pecar não é maior do que a capacidade de Deus em lhe perdoar. No entanto, é preciso dizer que isso não pode ser uma desculpa para continuarmos na prática do pecado. Um pensamento assim é doentio e demonstra que não conheceu os propósitos de Deus. Veja o que Paulo tem a dizer sobre isso lá em Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, foi a resposta dele. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Qual é a razão que Paulo usa para afirmar que a pessoa justificada não deve andar mais na prática do pecado? Está claro aí no texto, não está? Ele disse que não devemos pecar porque morremos para o pecado. Parece óbvio, não é? Como continuaremos vivendo no pecado se ele nos afasta de Deus? Veja as palavras de Isaías. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías 59, versículo 2. Percebe? Se a obra de Jesus foi nos reconciliar com Deus por meio da sua morte pelo pecado, como poderíamos viver na prática de algo que causa separação novamente? Tem alguma lógica nisso? Paulo demonstra que pela raça nós estamos ligados a Adão e, consequentemente, sujeitos à morte e à condenação. Agora, ele começa a demonstrar também que estamos ligados a Jesus pela sua morte, sepultamento e ressurreição. Veja o que está escrito em Romanos 6, versículo 2 e 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Jesus não somente morreu pelos nossos pecados, ele morreu também para o pecado e nós morremos com ele. Foi para nos libertar do poder do pecado que Cristo morreu. Portanto, amigo, quando o cristão é batizado, morreu para o pecado de uma vez por todas e nunca mais deve ser dominado por ele. É claro que isso não significa que depois do batismo estamos sem a presença do pecado. A lição de hoje mostra que não ser governado pelo pecado não é o mesmo que não ter que lutar contra ele. Quando Caim matou Abel, Deus o visitou e o advertiu. Gênesis 4, verso 7. Vamos ler. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Percebe? Essa é a nossa luta diária, essa é a nossa parte. Foi para nos dar o poder de resistir à tentação que Jesus morreu na cruz.
Paulo deixa claro isso quando disse: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. É assim, Deus te dá força na tentação, para que você possa suportar. Ninguém precisa cair presa do pecado. Se um pensamento mal te assaltar, faça uma oração. Se um olhar te atrair, desvia. Se o desejo te domina, caia de joelhos. Só sucumbem diante da tentação quem não recorre a Deus em oração. Precisamos buscar a ajuda de Deus constantemente. Portanto, meu amigo, minha amiga, use esse recurso extraordinário da oração. Que tal fazê-lo agora? Que o Senhor te abençoe e te guarde nesse dia.